Bom dia. Hoje é a nossa última aula, né, desse componente de fundamentos das técnicas laboratoriais. E hoje a gente vai fazer uma aula prática, tá ok? Então, vocês vão fazer essa aula prática aí na casa de vocês. É uma aula que a gente sempre faz aqui no Senai no final desse componente, né? E aí, eu vou pedir para que vocês façam a mesma coisa, só que na casa de vocês. Tranquilo? Então, eu vou pedir, pessoal, para que vocês fabriquem um alimento. E esse alimento, no caso, vai ser uma pizza. Tranquilo? Então, olha só. Vocês vão precisar aí, né, de 1 quilo de farinha de trigo, meio copo de açúcar, 30 gramas de fermento biológico, né? São aproximadamente 2 pacotinhos daquele fermento biológico, aquele pequeno, né? Flashman, ou outra marca que você queira comprar. 3/4 de um copo de óleo de soja, tá? É o copo um pouco a mais da metade, tá? E de 500 a 700 ml de água morna. Nesse caso, você vai usar 500 ml e se precisar, você usa mais. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Primeira coisa, vocês vão pegar uma bacia, né, um recipiente grande, vão colocar nesse recipiente um pouco de farinha de trigo, né? Você vai dividir visualmente a sua farinha de trigo em 4 partes iguais, né? Que seriam 250 gramas. E vai colocar lá, mais ou menos, dentro desse recipiente, 250 gramas dessa farinha. Em seguida, você vai colocar os 2 pacotinhos de fermento em pó biológico, tá? Não é pó royal, fermento químico, né? Tem que ser o biológico, tá? E adicionar também o açúcar, né? O açúcar que fala aqui em cima, que é meio copo. Se você gosta de uma massa mais adocicada, você pode colocar um copo americano inteiro, que também fica muito bom, tá? E depois que você colocou nesse recipiente a farinha, o açúcar e o fermento biológico, você vai adicionar aí meio litro, né? 500 ml de água morna. Essa água ela não pode estar muito quente, porque senão você mata a levedura, né? Você mata o fermento. Então tem que ser uma temperatura morna, tá? A gente costuma falar que é igual uma madeira de criança, né? Você consegue colocar o dedo e não vai te queimar, tá? Depois que você fez isso, você vai homogeneizar essa mistura e aguardar aí uns 20 minutos, ok? Depois desses 20 minutos, você vai observar que a sua massa ela tá cheia de bolhas, né? Isso que você fez é a esponja, né? É a ativação do fermento. Então, depois que você faz essa ativação do fermento, aí sim você coloca o restante dos ingredientes, que é a farinha de trigo, o sal e o óleo, né? Então, o sal você já coloca aí, né? Quando você iniciar o processo agora depois da esponja, adiciona aí também um pouco de farinha e um pouco de óleo e mistura. Mais um pouco de farinha, mais um pouco de óleo e mistura. E assim você vai fazer com essa farinha e esse óleo até você utilizar toda a farinha de trigo ou até que você perceba que a massa já desgrudou das suas mãos e do recipiente que ela tá, da bacia, tá bom? Então, sova bem essa massa aí por uns de 5 a 10 minutos e deixa ela em repouso aí por uma meia hora para crescer, tá? A sua massa já vai estar pronta. Depois que você aguardou aí esse tempo, você vai cortar a sua massa em cruz, né? Ela é uma bola, você vai cortar ela em 4 partes iguais, tá falando aqui, né? Em 4 partes iguais e vai rechear. Cada parte dessa é uma pizza grande de 8 pedaços. Então, nessa aula, você pode pedir ajuda aí para sua mãe, para sua esposa, para seu marido, né? Para seu irmão, para o namorado, para os amigos, né? Desde que não seja muita gente, porque não pode aglomerar, né? Mas é uma atividade que você pode fazer com a sua família, tá? Depois que você, então, dividiu essa massa em 4 partes iguais, eu sugiro que você passe um molho de tomate, né? Desses prontos de sachê, e coloca aí mussarela, presunto, calabresa, cebola, para quem gosta de cebola, frango desfiado, né? Você coloca aí o que você preferir que for do seu gosto e de quem for te acompanhar aí nessa refeição, tá bom?
Depois que você comer a sua pizza, experimentar e tudo, né? Você vai fazer atividade, tá? Tem que fazer atividade, né? A atividade vai ser o seguinte: você vai responder para mim aí na questão número 1, quais os tipos de contaminação podem ocorrer na fabricação desse alimento, né? Então, por exemplo, contaminação química, né? Pode ter aí resíduos de detergente no recipiente, né? De sabão, no recipiente que você utilizou. Risco físico. Pode cair, sei lá, um pedaço de papel da farinha de trigo, né? Da embalagem aqui na minha bacia, né? Microbiológico. Talvez eu não estava usando máscara, né? E foi saliva aqui no meu produto. Então, tudo isso são fatores, né? São simples, são do nosso dia a dia aí, mas que podem contaminar o alimento, tá? Então, você vai colocar esses pontos de contaminação de acordo com a sua realidade, tá? Não é um processo industrial, de acordo com o que você fez aí na sua casa, tá? Então, você vai analisar etapa por etapa o que pode ter acontecido aí que poderia contaminar o seu produto e escrever, tá? Não é muita coisa, não. Em seguida, na número 2, você vai falar para mim quais os cuidados de higiene pessoal foram tomados. Então, higienizou as mãos, lavou com água e sabão, né? Sei lá, usou máscara, usou luva, né? Prendeu o cabelo, tirou a barba, né? Tudo que pode colaborar, né, para que esse produto não se contamine, tá? Número 3. Como seriam as instalações físicas ideais para a produção em escala industrial de alimentos de acordo com as boas práticas de fabricação? Então, se essa pizza, né, se fosse uma fábrica de pizza, né, uma pizzaria bem grande, quais os cuidados, de acordo com as boas práticas de fabricação, você considera, né, que seriam necessários tomar com instalação, com prédio? Os cantos tinham que ser assim, assim, assado. Tinha que ter controle de pragas, né? Tudo que você achar que é importante, você vai colocar aqui. E a última questão, né? Eu vou pedir para que você tire fotos aí da sua pizza, né? Do processo, da massa, da pizza pronta, tá? E mande aí para mim umas 3 fotos, tá? Desse produto que você fabricou, juntamente com essas respostas aqui dessas 3 questões, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é a última atividade de fundamentos das técnicas laboratoriais. Façam essa aula com amor, com carinho, né? Que é uma aula muito gostosa, né? Geralmente, quando a gente faz ela aqui no Senai, na aula prática, é uma das aulas que todo mundo espera por ela. E essa fórmula aqui, essa receita, é excelente, pessoal, tá? Você pode usar ela aí para fazer mais pizzas aí na sua casa, fazer esfirra, que também dá muito certo, tá bom? E todo mundo vai adorar, tá? Então, aguarda aí as respostas. Vocês podem enviar para mim pela plataforma, né? Anexar as fotos junto com a resposta. Ou, se você não conseguir, né? Eu prefiro que você envie pela plataforma. Agora, se você não conseguir, você envia para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail, conforme você já tem aí o costume, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e qualquer coisa que eu estou à disposição. Até lá!